Então é isso, senhoras e senhores. Estamos no ar. Mais uma noite de estudos neste dia de 9 de fevereiro de 2022. Estamos aí com a ausência da nossa companheira Amanda, que ela disse que está fazendo um curso de astrologia quântica, então ela vai faltar hoje. Então vamos ver se ela vai realmente faltar ou ela vai entrar, senhoras e senhores. E estamos também com a ausência do nosso profeta do caos. Foi chamado para um trabalho lá na Ucrânia, para semear o caos lá na Ucrânia. É por isso que nós estamos vendo um mundo em polvorosa, senhoras e senhores. O nosso profeta do caos está trabalhando em prol do caos no mundo, senhoras e senhores. E estou aqui, na Roma Antiga, no templo da deusa Februa, a deusa da purificação. Que estou aqui pedindo aos deuses a purificação para esses membros faltosos do grupo. Que a purificação desça na mente desses dois componentes e eles participem na semana que vem novamente. E estamos aí com o nosso infaltável guru, o nosso extraterrestre Jorginho. Vamos lá, então. Claudinho, você que começa. Então, vamos aí ainda na lei da destruição, pergunta 731. Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? O remédio ao lado do mal, já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Essa questão, eu me lembro bastante, se não me engano, é daquele filósofo Heráclito, né, que dizia que nada, digamos assim, permanece e que a transformação ela é constante. Ou seja, não existe uma permanência de nada, e tudo é fluido, tudo tem que ser destruído, reformado, construído. E isso é muito interessante, né? Porque, digamos assim, nós temos o medo da destruição, porque a palavra, ela é assustadora, né? Destruição. Ela não é, tipo assim, a transformação das coisas, a mudança. Ela pega realmente essa coisa do acabar, do desaparecer, do não de reforma, mas do... não é a palavra sinônimo de destruir, é desarticular as coisas, né? Aquilo que você constrói é a não permanência, né? Então, dá uma impressão que o mal, né? Porque a palavra destruição sempre traz essa conotação do mal, do ruim. Ela tem que ser melhor entendida, porque dentro da lei natural não existe a destruição como sinônimo de mal, né? A destruição, na verdade, ela é aparente só. Na verdade, quando a gente morre, por exemplo, o nosso corpo se destrói, mas ele não destrói, ele não... como dizia o Lavoisier, nada na natureza se perde, tudo se transforma, ou seja, o nosso corpo se decompõe, né, vão virar partículas, né, que não se perdem na natureza. Então, as outras coisas é o mesma forma de pensamento. Então, na verdade, não há uma destruição, há uma transformação. Então, os elementos que compõem os mundos, quando os mundos, os planetas se destroem, eles não deixam as partículas, todos os elementos que compõem aquele planeta não deixam de existir. Eles vão sofrer uma transformação e, quem sabe, formar novos planetas. Então, quando ele coloca aqui remédio ao lado do mal, eu pensei agora, que nós estamos aí na época de pandemia, o povo tomando vacina, por exemplo,
Então, o que é a vacina? É, muitas vezes, as partículas do próprio vírus que é utilizado para que o corpo possa se defender do vírus que vier atacar. Então, é aquele outro ditado que fala que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose. Então, aqui é como ele coloca aqui, é o equilíbrio. Se a destruição é necessária para que haja transformação e formação de novos elementos. Nas próprias mitologias antigas, por exemplo, entre os povos do México, existia um deus que era o deus da destruição. Mas eles não entendiam que isso era uma coisa ruim, porque, segundo eles, diziam, para que haja novas coisas, o velho é necessário ser destruído. Então é tudo uma coisa no equilíbrio. Se houver muito crescimento populacional, por exemplo, o mundo não vai comportar. Mas se morrer muita gente também ao mesmo tempo, o mundo pode, de repente, ter um problema de equilíbrio populacional. Então, é tudo ali numa certa medida. E isso me vem, digamos assim, me lembra. Agora, eu não vou lembrar o número da pergunta, né? Eu não sou tão, digamos assim, protestante nesse ponto de lembrar o número do versículo. Mas aqui é uma pergunta que fala, né? Sobre a necessidade do mundo material, e a resposta é essa. Se o mundo material deixasse de existir, para o mundo espiritual isso não é um problema, porque a realidade do espírito é que é mais importante, né? Se o mundo vier a desaparecer ou perecer, para o plano espiritual isso não faz a mínima diferença, porque é o plano espiritual que é a essência da coisa. Mas para nós a palavra destruição ainda ela tem um peso muito negativo, porque como diz aqui, né, nas perguntas mais abaixo, nós somos muito materiais. Para nós ser destruído é realmente uma parte de que a gente ainda tem muita identidade, né? A gente, o mundo, o corpo, né? O pânico da morte, a doença, ainda nós somos muito materiais. O plano espiritual para a gente ainda é uma quimera, é uma fantasia. Só mesmo quando você morre que você é obrigado a ir para lá. Mas mesmo nós, os espíritas, falam assim, ó, você quer ficar aqui ou já ir para o plano espiritual? O cara prefere ficar aqui. É que nosso conhecimento a respeito do que vai além do nosso planeta é limitadíssimo, é quase nulo. Então a gente não tem o conhecimento de como que funciona ainda as coisas, né? A própria ciência ainda não descobriu o que é aquela tal daquela matéria escura, energia escura que permeia 99% do universo. Então a gente desconhece quase tudo ainda. Então, para nós, a destruição é o fim, é o caos, é algo inimaginável. Em mundos mais avançados, as pessoas entendem que a morte de uma pessoa, por exemplo, é só uma transformação, é uma mudança de endereço, não é nada que nem aqui, as pessoas se descabelam e tudo mais. Então, a gente ainda é muito atrasado em termos de conhecimento, ainda falta muito conhecimento para a gente entender realmente a realidade. Isso é verdade, cara. Vamos lá, pergunta 733. 732. Não, 732, tem razão. A necessidade da destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral se acham mais depurados. Nos mundos mais adiantados do que o vosso, as condições de existência são completamente diferentes. Cláudio, eu fico pensando, quando em 1860 sai a primeira edição já do Livro dos Espíritos completo, com 1.100 perguntas, e ele começa a colocar mais diretamente essa questão do século XIX, que existe vida em outros planetas e talvez, com certeza,
alguns muito mais adiantados, isso deve ter sido um choque para o pessoal. Porque você pensa bem, em 1860, quando sai essa primeira edição, já adiantada do Livro dos Espíritos, mais completa, ainda existia escravidão, principalmente aqui no Brasil, ainda era muito forte, era uma luta bruxista, mas era muito forte. Ainda a religião católica no mundo era algo extremamente pesado. A ideia de, se não me engano, acho que foi... Oi, Mandinha, que maravilha, chegou. Mandinha, estamos na 732, hein? Tá. Não tem babu hoje? Não, deu cano. O babu de óbvio para fora, só nós três aqui. Olha só. Tá. Se não me engano, o Cláudio, foi em 58 ou 59 que o Darwin lança a Origem das Espécies, né? 59. 59. Ou seja, quer dizer, quando sai ainda essa questão da evolução, que o criacionismo era a teoria muito dominante, então você imagina falar de um planeta onde as condições de existência são completamente diferentes, eu não consigo imaginar um planeta superior aonde a existência seja mais depurada. A gente fica imaginando o que a gente vê, por exemplo, não sei, eu só consegui ver a primeira parte, né? Porque aí foi quando eles abriram o HBO de graça aqui na TV, que HBO é caro, o Duna, que foi indicado para 10 Oscars aí. No Duna, eles mostram ainda um planeta mais ou menos desértico, né? Onde a água é importante, onde os sucos líquidos são importantes, mas leva muito a ideia da divisão, da corrupção humana. Quer dizer, nós não conseguimos fazer nem um filme de ficção mostrando um outro tipo de ideal humano. Então, é porque a gente, na verdade, ainda não conhece. A gente lê isso aqui, fala sobre mundos mais adiantados, mas a gente ainda não tem uma ideia de como que é esses mundos mais avançados, né? Um mundo mais avançado não necessariamente é um mundo, pelo menos eu entendo, tecnologicamente melhor que o nosso, mas um mundo moralmente melhor do que o nosso. Então, pode ter uma forma de vida não muito diferente da nossa, mas onde os habitantes realmente se respeitam, né? Onde as pessoas realmente queiram o bem das outras, né? Então, eu entendo assim, mundo avançado é um mundo moralmente. Agora, normalmente, a tecnologia, a evolução intelectual puxa a moral. Então, normalmente, se um mundo é moralmente mais avançado que o nosso, tecnologicamente ele vai ser também. Também. Anda meio junto, né? Mas aqui o que ele coloca? Que a necessidade da destruição, ela é proporcional ao estado mais ou menos material. Então, em mundos onde a vida ela é bem mais desmaterializada, obviamente não tem necessidade de destruição das coisas como existe aqui, né? Então, já é um mundo onde vamos dizer assim, as estruturas elas são já uma matéria mais sutil, né? Então, não tem a grosseria da nossa matéria. Então, é natural que realmente eles, vamos dizer assim, essa necessidade da destruição, ela vai diminuindo à medida que o planeta vai avançando, né? Que ainda coloca aqui, nos mundos mais avançados, as condições de existência são muito diferentes. Então, o corpo físico das pessoas já não é mais tão grosseiro como o nosso, né? Já como o nosso. Fluídico, né? As pessoas conhecem muito mais a respeito das coisas espirituais. Então, quando a pessoa morre, não fica aquela coisa das pessoas ficarem, né,
achando que acabou, que é o fim do mundo. Então as pessoas já têm mais consciência a respeito da morte como algo apenas uma transformação. A pessoa está só mudando de endereço, mudando a sua forma, ela não deixou de existir. Então a gente, como ainda vive nesse mundo muito materializado, para nós, a destruição é sempre algo que é um sofrimento, é um caos, é uma coisa assim, que ainda a gente precisa avançar muito mais para entender. É contigo agora, Amanda. Então vamos lá. 733. 733. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que, ao horror da destruição, vê-se seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. E isso eu acho interessante, digamos assim, tudo que for, levado a criar pânico, caos, medo, isso diminui na medida que, digamos assim, o espírito domina a matéria, né? Porque você pensa bem, gente, olha, nós estamos numa situação de tensão entre duas coisas que eu acho inacreditável. Até a pandemia, eu achei que seria um abalo para a gente, né? Mas você pensa bem, no meio da pandemia, nós estamos numa ação que pode levar, duvido que leve a uma guerra mundial, né? Ou quase nuclear. Mas há uma tensão que eu não esperava mais em tempos modernos, de uma tensão bélica entre Rússia e Estados Unidos. Você pensa bem, já um pavor de uma dominação de morte pela Covid. Aí, de repente, um maluco cisma de, não, eu quero que esse país faça o que eu faço e vou botar 100 mil pessoas lá. Quer dizer, aí o cara já pensa, não, vou mandar mais 20 mil, já vou mandar meus navios, já vou mandar guerra nuclear. Você pensa bem, nós estamos numa tensão entre Rússia e Estados Unidos. E ainda não acabou a pandemia. Você pensa bem, aqui diz que no Brasil morreram ou desencarnaram 1.000 pessoas por dia devido àquele problema de não se vacinar, etc. e tal. Você pensa bem, morreram 1.000 pessoas por dia e nós estamos tensos num prenúncio de guerra, que pode ser uma coisa grave, porque vai entrar entre gente grande, né? Entre Estados Unidos e Rússia. Ou seja, o nosso planeta ainda vive um não desenvolvimento, mas uma não estrutura muito boa, intelectual e moral. Você pensa bem. Sinceramente, eu acreditava, e ainda acredito, que esse pavor que nós tivemos durante esses 2 anos, de muita morte, muita situação difícil, que fosse aumentar entre nós mundialmente a nossa caridade. Você pensa bem, a África não conseguiu vacinar nem 20% da população. E os ricos não doaram vacina. E quando doaram vacina, ela tinha 1 semana de validade. Tiveram que jogar fora a vacina. Você pensa bem, como é que nós, ainda através de um sofrimento e de tensão, nós não mudamos as características morais ainda nossa? Aqui ele coloca que assim, a necessidade da destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. A gente ainda não superou essa matéria ainda. Por isso que essas coisas ainda continuam acontecendo aqui no mundo, né? E essas pandemias, esses vírus, por exemplo, o que se coloca é que o homem está invadindo áreas de meio ambiente que está os animais transmitindo essas doenças. Então a gente também não sabe respeitar a natureza. Então a gente ainda tem muito ainda que aprender. Então esse estágio de que a gente ainda vai, né, ter uma melhoria moral ainda está muito longe. Muito longe. Muito longe, porque se for comparar,
até nas guerras as coisas, a gente vê aí, né, uma tensão aí no ar, mas se eu for pegar as guerras na Idade Média, por exemplo, eram muito mais horríveis do que hoje. Então a gente até na guerra ainda hoje já tem algumas regras, já tem algumas coisas, né? Já existe, vamos dizer assim, o respeito aos hospitalizados, né? Existe atendimentos, tem a convenção, acho que, se não me engano, Convenção de Genebra, que fala sobre o tratamento aos prisioneiros, né? Então, vamos dizer assim, em 1000 anos para cá, a gente melhorou alguma coisinha, mas nesse passo vai precisar uns 20.000 anos para a gente realmente chegar a um ponto que a gente tem uma melhora mesmo, de fato, e as guerras acabem e tudo mais. Eu não tenho muita esperança para tão cedo, não, viu? Mesmo se a gente viver até uns 120 anos, Jorginho, eu acho que ainda a gente não vai ver melhora nenhuma. Mesmo se a gente chegar, tipo assim, igual o Jorge, assim, já tá quase beirando a Matusalém, não vai adiantar muito. Mas é verdade. Se nós não tivermos um conhecimento como esse e transformarmos a nível individual, gente, eu acho que nós já temos desanimado. Porque, de verdade, eu tenho uma crença que, ou tinha, né, que essa pandemia, no seu pior auge, que foi aqui em 2021, naquela questão de 1.000 mortes por dia, aqueles barulhos lá em Nova York, o pessoal, né, tipo assim, desesperados em casa, vira e mexe, não parava de ambulância, tudo bem. Aí, na França, tal, aí, pô, eu vejo que está tendo, na Nova Zelândia, nossa, que você vê, tem uma primeira-ministra hiper inteligente, um país acima da nossa média, os caras fazendo uma revolução contra a vacina e contra, digamos assim, as leis estaduais de proteção individual e coletiva. Os caras não querem que a primeira-ministra fale sobre lockdown, fale sobre ficar em casa. Os caras não querem saber disso. Você pensa bem, nós devíamos ter aprendido alguma coisa, mas é inacreditável. Quanto mais você sofre, parece que mais você embrutece. Então, mas por exemplo, os maias diziam que a história era cíclica, ou seja, as coisas voltam a acontecer repetidamente. Por quê? Porque são os mesmos espíritos. Então, esse povo aí que é anti-vacina, que agora está aí ressuscitando o nazismo, é o mesmo povo que viveu na Idade Média. É a mesma coletividade de espíritos que viveu naquela época. Tá tudo aqui ainda. Né? Então, a gente vai ver essa repetição. Eles, com certeza, tinham esse conhecimento de que os espíritos voltam, né? Porque os maias, eles tinham realmente um conhecimento que até hoje a gente ainda não sabe a dimensão, porque a própria escrita deles ainda até hoje não foi decifrada, mas para eles afirmar que a história é cíclica é porque eles conheciam o mecanismo da reencarnação. E a gente, como é espírita, que a gente sabe da reencarnação, a explicação é muito óbvia. São os mesmos do passado, aqueles mesmo lá da Idade Média. Tá aí tudo de novo. Só pode, né? Quer dizer, queiramos ou não, a evolução, o desenvolvimento moral e intelectual, ele é individual. Quer dizer, cada um de nós tem que fazer por si, porque se for esperar, não, quando o povo crescer, eu cresço junto. Aí vai ficar demorando pra caramba. Quer dizer, depende de cada um sair daqui mais rápido ou ficar mais rápido. Ninguém cresce por osmose. Exatamente. Essa foi boa, Claudinho. Aí, Claudinho, eres tu agora. 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado da destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Tá vendo, Jorge?
Um direito de necessidade, regulado pela necessidade de prover a sua alimentação. Falando de novo sobre isso, né? Já foi falado ali atrás. Mire-se no exemplo lá de nutrição e 121 seu anos. sustento. 121. Mire-se O terror do INSS. O terror do INSS, 120 anos. O homem toma uma pinguinha, come uma carninha, costeletinha de porco e tá lá, 121 anos. É que o álcool mata a solitária dele, então equilibra o sistema. E assim ele vai indo, né? Agora, o que eu acho interessante aqui é realmente a palavra abuso, né? Caramba, essa palavra é muito importante. Nós temos uma questão com abuso em relação a tudo. Nós não sabemos, digamos assim, prover a necessidade, que se fosse, digamos assim, uma questão de você prover a necessidade, nós não teríamos todo esse caos. Porque, olha que interessante, dos 100% das terras no mundo que são usadas para a agricultura, não para a pecuária, mas para todo o jogo de agropecuária, 70% dela, ela produz soja, produz milho e produz sorgo. Só que a soja, o milho e o sorgo não é para alimentação humana, é para alimentação animal. O resto da nossa alimentação, ela é provida pela agricultura em apenas 30%. Você pensa bem, se nós diminuíssemos o uso da alimentação carnívora, muito da mata seria protegida e, principalmente, a área agricultável, ela aumentaria, porque é o seguinte, você alimenta muito mais as pessoas na agricultura com feijão, com milho. O milho, você faz milhões de coisas com o milho. Os incas tinham vários, eles conseguiram trabalhar, nem a palavra é genética, mas com plantação. Os incas tinham milho colorido, milho vermelho, tinham milho roxo, né, que eles chamam de... um maíz que se usa para títia morada, né? E você pensa bem, o milho, ele alimentaria muito mais do que a carne nesse sentido. Mas o abuso que a gente faz nesse mundo diminui demais a nossa questão de necessidade. Por exemplo, assim também, abuso, né? Eu vejo que hoje, você pensa bem, eu tenho um amigo que ele mora num apartamento, esse é um apartamento de condomínio de 50 metros quadrados, certo? A sala é pequena, consegui fazer 2 quartos e tal. Mas o sonho dele era ter uma TV de 50 polegadas. Conseguiu comprar. Caramba, ele não tem parede para pôr na sala dele, ocupa uma quase para da sala. Quer dizer, fica um sofá e aquele televisão imenso. Ou seja, nós não temos uma ideia ainda do trabalho de necessidade. Você pensa bem, a minha televisão ainda é 24 de tubo? O senhor já é exagerado, né? Qualquer dia eu vou mesmo lá na casa do Jorginho para a gente ver os eletrodomésticos dele. Com certeza é liquidificador com manivela. Não. Aí que nesse ponto eu sou moderno. Claudinho, você lembra quando saiu da Valita aquele famoso mix? O mix da Valita, lembra disso? Que era aquele que tinha aquelas pastas rotatórias, que você botava, você encaixava, fazia de tudo, desde bolo até triturar grão. Nós temos isso até hoje, cara. É usado para tudo. Mas, caramba, nossa... você pensa bem, nós temos, inclusive, quando a gente saiu e comprou, aquela secadora de roupa que é não é uma secadora de roupa, mas ele é uma, como é que chama aquilo? É uma... Centrífuga. Centrífuga de roupa. Da Arma, até hoje, cara, nós somos modernos, mas, caramba, a gente não fica jogando fora só porque passou a moda. E ela usa até hoje, cara.
A diferença é que teve que mudar o circuito elétrico dela que quebrou, né? Mas o resto está funcionando. A questão das coisas, por exemplo, ó, tem muita gente que fica aguardando sair o novo iPhone para eles comprar, você entendeu? Tem gente que é assim mesmo, gasta 4, 5 mil com um celular É inacreditável, mais gente. moderno. É o consumismo, infelizmente acontece, o mundo está cheio de gente assim, a gente tem que entender que são pessoas que ainda tá nesse rumo aí. Então, aqui ele coloca assim, o abuso jamais foi um direito. É sempre a questão do equilíbrio. Enquanto o ser humano não tiver o entendimento do equilíbrio nas coisas, o mundo vai ser assim, que já foi falado. Que o mundo, a natureza, ela já está no cheque especial. Então, a gente já está consumindo mais recursos do que a natureza está conseguindo repor. Onde é que isso vai parar? Então, enquanto as pessoas não adquirirem essa consciência que a gente tem que preservar, Exatamente. que o mundo é finito, né? Então, a gente vê algumas campanhas, pessoas mobilizando, você vê essa questão aí da proteção aos animais, então existe um certo movimento e tudo mais. Mas é uma questão de consciência das pessoas. O Brasil é o que tem o maior rebanho do mundo. O maior rebanho de gado de corte no mundo está no Brasil. Tem mais boi do que gente. E é uma indústria importante, porque gera recursos de exportação. A gente viu a questão aí do Bradesco, que o Bradesco fez a propaganda lá da segunda sem carne, aí depois a rebuliço que os produtores gado tem conta no Bradesco, então na iminência de perder os correntes. O Bradesco voltou na hora. Deu para trás e falou, não, tudo é o dinheiro, né? É tudo dinheiro. Com certeza. Financeira. Então a gente ainda está nessa. Então é questão do ser humano se controlar, é questão do equilíbrio, né? Para que eu vou ter 3 televisão na minha casa se eu sou um só? Eu só assisto uma TV por vez. Então tem gente que tem TV na cozinha, tem TV na sala, tem TV no quarto. É questão da consciência que o ser humano ainda precisa adquirir. Agora, o Cláudio, mas você colocou uma coisa boa em relação a esse abuso, muito interessante, em relação à questão do homem, isso é muito material. Mas, ao mesmo tempo, na destruição da natureza, na forma como nós estamos colocando, a religião também ela não ajuda muito, porque você pensa bem, quando as religiões falam de amar a Deus e que Deus criou o mundo para que o homem nela se desenvolva, essas doutrinas religiosas, que não precisariam ser nem espíritos de espiritualidade como a nossa, de doutrina dos espíritos, mas uma doutrina que fala da salvação, do amor de Deus pelas criaturas, como é que elas não chamam a atenção dos seus fiéis? E os seus fiéis são os caras que provocam lixo, aumenta a condição de que Deus também tem que tomar cuidado, porque esse planeta é de Deus. Cara, eu não vejo uma doutrina protestante falar de ecologia para que os seus membros fiquem mais atentos que amar a Deus é amar ao mundo onde está, porque tudo é criação de Deus. Então, mas é uma questão doutrinária. Eles entendem que a natureza foi criada por Deus para servir ao homem. Não é uma questão doutrinária. Eles não entendem da forma que você está falando aí, que a natureza, eles vão se for falar nesse tipo de discurso aí, eles vão estar sendo contra a própria doutrina que eles estão pregando. Eles colocam que a natureza foi criada por Deus para servir ao homem. Então a natureza é uma escrava do homem. Então, é por causa disso. É o pensamento desvirtuado da divindade, mas é o processo que o ser humano, que a humanidade está, né, ainda de desconhecer realmente a natureza verdadeira de Deus.
E aí nós entramos no que você falou, nesse cheque especial que eles mesmos não se dão conta. Porque se eles começarem a, digamos assim, a exaurir o escravo vai morrer e quem vai servir a eles depois? São as gerações futuras que vão herdar esse mundo. Por isso eu já vi até uma propaganda falando que é para crianças, né? Acho que foi naquele movimento lá que tem aquela menina lá que é sueca. Como é que chama ela mesmo? A Greta. A Greta Thunberg. Ela dando um puxão de orelha nas pessoas, falando, olha, vocês que são adultos, vocês têm que cuidar do planeta, porque vocês estão criando um planeta para nós, que vamos herdar no futuro. Então, vocês têm que tomar atitude agora. Não é ficar discursinho, fazendo discurso. É atitude prática, é isso que ela cobra. Né? E ela é muito criticada, o povo desce a lenha dela, mas eu acho que ela está certíssima. Concordo em gênero, número e grau com o que ela coloca. Agora, quem é negacionista da ciência vai falar que ela está sendo alarmista, etc, Sim, etc. Mas a questão, assim, o que ele coloca aqui é o equilíbrio. Nós não vamos deixar de comer carne tão cedo, porque o ser humano ainda precisa. Não vai. É um processo que não vai ter nessa encarnação que vai ver isso. Isso realmente a gente tem essa condição. Se já mudasse para o equilíbrio, tanto é que o que eu acho legal hoje em dia é que já existe a evolução da técnica. Por exemplo, em Israel, está sendo o maior pique dessas empresas de apps em relação à alimentação. Os caras criaram uma máquina lá em Israel, é uma empresa pequena. Ela tira uma molécula de sangue do bovino e ela faz essa molécula crescer em laboratório. Aí eles vão acrescentando tudo aquilo que for necessário para a formação de carne. Essa é tipo uma célula-tronco. E aí eles colocam nessas máquinas de replicar como se fosse uma massa, porque ela cria uma massa. Aí ela cria um bife ou uma carne feita por uma molécula em que o animal não é abatido, mas é carne. A diferença é que essa carne ela é acrescentada de vitaminas, proteínas, que o próprio cara coloca. Mas a carne é formada como se fosse por uma célula-tronco. O cientista ativa ela e ela vai se formando. Fibra, tal, mas ela fica uma massa médica, uma massa que você não reconhece como carne. Mas aí ele coloca na máquina, aí ela faz a forma de um bife, de um steak, muito interessante. Mas é carne. Quer dizer, o pessoal já está pensando o seguinte, tem uma cidade em Goiás, ela é a cidade mais poluída do mundo. Ela tem mais bois do que habitantes. Parece que ela tem praticamente quase 500 mil cabeças e a cidade tem apenas 40 mil pessoas que trabalham em fazendas de grandes criações de confinamento. Mas é tanta sujeira que ela é hiperpoluída, porque você não tem aonde jogar tanto esterco, né? Você pensa bem, tem mais boi do que gente. É um negócio complicado. 735. Que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança. Da caça, por exemplo, quando só se tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois, nesse caso, cedeu aos maus instintos. É o que a gente estava falando nesse momento. Ainda, para nós, a evolução moral, a condição de entendimento moral do uso
que nós temos que ter do mundo que nos cerca são de pouquíssimas pessoas. A grande maioria de espíritos encarnados com a qual nós dividimos em relação a tudo. Você pensa bem, ó, você imagina, agora parece que está numa fase boa, fase boa sim, do pior que ruim que estava em relação à água, né? Mas aqui na minha rua, na Popular Mercadante, ainda as pessoas lavam a calçada de mangueira. Quer dizer, a barragem está com 40%, estava com 12%. Subiu com muita chuva, mas 40% ainda é um limite perigoso. Ela tinha que estar com 60% para você ter uma margem de segurança. Não, as pessoas, em vez de pegar água de chuva, guardar a água da máquina de lavar, lava a calçada com água tratada do SAI e de mangueira. Quer dizer, parece que, digamos assim, em termos doutrinários ou em termos de mídia, as pessoas não buscam informações corretas ou informações morais. Vai no TikTok da vida e tudo bem. A pessoa tem informação, é que a pessoa não quer mesmo ter o trabalho de guardar água. Não é isso. Aí depois, quando acaba a água, a pessoa reclama, né? Essa Sabesp, esse povo. É assim. E isso é incrível. Nós sempre culpamos o governo, né? Esquecendo que o governo ele é uma outorgação de quem vota. Pois é. Deus amado, viu? Aqui na resposta ele coloca exatamente como é o nosso mundo hoje, né? A gente muitas vezes destrói sem necessidade. E ainda coloca, se os animais não destroem mais do que necessitam. Mas o homem que tem seu livre-arbítrio destrói sem necessidade. Reflexo ainda da nossa baixíssima condição moral ainda. E aí, um pouco de sacanagem nossa, tem que acelerar a nossa evolução para a gente ir para um planeta melhorzinho. Porque se nós temos que voltar para cá, que planeta nós vamos encontrar, Amandinha? Não, a gente não está querendo voltar para cá, né, Jorginho? Não, porque eu acho que até a gente desencarnar, o tempo de reencarnar de novo, aqui não vai estar bom ainda, eu acho, não. Não vai estar, não. Ai, Porque parece que eu ouvi dizer, acho que foi um cara numa... Quem me mandou essa live, acho que ela foi a Maria. De um cara dizendo o seguinte, que vai levar ainda uns 500 anos para entrar na fase de princípio de regeneração, entendeu? Que nós estamos começando a fase de limpeza, sabe? Essa coisa bem pesada. Aí eu falei, Maria, olha, pode ser que sim, pode ser que não. Mas que realmente, nessa encarnação, nem na outra, nós vamos estar tranquilos, nós vamos. Aí eu brinquei até com ela, né? Falei, Maria, se eu fosse você, eu evoluí agora para não ter que pegar o pior na próxima encarnação, porque não vai estar fácil. Ela deu risada. Mas as pessoas têm essa mania de ficar fixando datas para acontecer as coisas. É isso que eu penso. Como que ele sabe isso? Que daqui a 500 anos, isso é um processo que a gente não sabe, depende da nossa evolução, né? Porque com certeza essa pessoa não assistiu Star Wars. Porque no episódio 1 de Star Wars, um aprendiz pergunta para o mestre Yoda: Mestre Yoda, o senhor pode prever o futuro? Aí ele fala: difícil o futuro prever, em constante movimento o futuro está. Então a gente não sabe nem o que vai acontecer semana que vem. Daqui a 500 anos, como é que a gente vai prever o que vai acontecer? Tudo depende, e nessa live do livre-arbítrio das pessoas. Então, eu não sei que raio de média é esse. As pessoas querem aparecer, né? Quer ganhar fama, alguma coisa assim, porque não tem condições de fixar datas. Começou a falar em data, esquece. Você perde a credibilidade totalmente. Sim.
Sim, porque, digamos assim, dá uma ideia de ser médico, que tem esses mentores muito evoluídos, né? Que já colocam, olha, tudo vai. Aí eu falei, Maria, não é assim. Eu falei, ó, mas se eu fosse você, eu melhorava agora, porque na próxima encarnação deve estar difícil, pior do que está hoje. Porque que eu sinto que esses ditos médios, que tem esses espíritos assim muito evoluídos, dá um ar muito legal, né? Dá um ar assim, sabe? Parece que ganha peso, né? Tipo, liga de ar, negócio todo assim. Então, daqui a 500 anos estaremos entrando na regeneração, entendeu? Porque, nossa, né? Falei, Porque já pô, falei falaram assim. que 1999 ia ser o caos. Aconteceu nada. Ah, vai ser 2012, o calendário maia, que não sei. O calendário maia nunca previu o fim do mundo. Não sei quem foi o idiota que inventou essa história que o calendário maia ia ser o fim do mundo. Aí depois 2019, quer dizer, nunca aconteceu coisa alguma. Aí já estão falando 2040, 2000. Quer dizer, o povo não tem mais o que inventar. Gosta de ficar ganhando fama, aí fica fazendo essas previsões que nunca acontecem. Vamos lá, É porque Amanda. é mais fácil, né, pensar que amanhã, vamos ver, né, igual estavam essas datas aí. Tudo vai mudar, o planeta vai regenerar, né? Então a gente não vai ter muito esforço, né? Porque as pessoas não querem ter, né? Exato, é. Porque a gente vê bastante. Exatamente isso. As pessoas Porque acham que a as pessoas mudança querem. vai vir de fora, né? Exato. Olha, Jesus vai voltar e vai estabelecer o reino de Deus na Terra. É isso que as pessoas estão esperando. Ele já colocou que o reino de Deus está dentro de você, está dentro de cada um. E já faz 2000 anos as pessoas ainda não entenderam o recado. porque isso que a Mandinha colocou é muito correta. Nós esperamos o não esforço nosso. Alguém vai ter que chegar aqui e mudar para a gente. Por isso que as pessoas muito espíritas, a gente vê, gostam desse assunto, né? Tem bastante aí palestra falando sobre data limite, não sei o que, não sei o que lá. As pessoas gostam porque traz um conforto. Ah, então, né, vai um passe de mágica, nosso planeta vai mudar. É igual o livro de autoajuda. Eu nunca li livro de autoajuda. Sempre quando a pessoa fala, você leu tal livro de autoajuda, falei, livro de autoajuda, o único que é ajudado é o autor do livro quando vende o livro. Porque se você pegar o livro de autoajuda, as coisas são óbvias. Que as pessoas precisam alguém dizer para você aquilo que você deve fazer, que você sabe que tem que fazer, mas você espera que alguém fale para você. E é a mesma coisa. As pessoas estão esperando que Jesus venha e faça as coisas no lugar que nós temos que fazer. Então, enquanto isso ficar assim, o mundo não vai melhorar. Então vamos lá. 736. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial? É um excesso, num sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda espécie. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Aqui ele está perguntando, porque é muito interessante. No século XIX, ainda tinha-se uma ideia bem equivocada sobre a Índia, né, da vaca ser um animal sagrado, tal, né? E realmente, em alguns lugares da Índia, o animal, a vaca, era um animal sagrado porque era dedicada a uma deusa. Mas em outras partes, a vaca é abatida para alimento. Ou seja, na verdade, é mais uma superstição, porque você pensa bem, nessa parte onde a Índia coloca, por exemplo, que a vaca é um animal sagrado, porque ela tem um templo de uma deusa, nessa mesma região tem aquele templo, que eu esqueço o nome dele, porque as pessoas vão lá visitar. Tem moço, mas vão visitar. É um deus
que os animais de estimação deles são os ratos. Então, nesse tempo, tem milhões de ratos, camundongo, rato negro, e eles são alimentados com leite e pão. Então, é aquela montoeira de ratos, você pensa bem, né? Então, mas acontece que na Índia, eles acreditam na metempsicose. Eu vi uma reportagem também tem. do rapaz falando que ele tratava bem dos ratos porque um desses ratos podia ser o avô dele. Já pensou? Você reencarnar no rato? Então, você pensa bem, aqui é mais superstição, não é nem uma proteção de consideração ao elemento espiritual, não. Ou seja, agora, a gente teria que pensar, ou procurar compreender, estudar, como é que nós criamos esse tipo de ideia, né? Da onde veio, nos espíritos que reencarnaram, essa ideia de que rato, vaca... Por exemplo, assim, na Índia também tem aquele tempo do macaco, onde os macacos são bem cuidados. E eles ficaram tão atrevidos que eles roubam coisas dos turistas. Eles pagam tudo, quer dizer, você não pode nem ir, né? Ou seja, nós ainda estamos bastante supersticiosos ainda. Então, Por exemplo, ele aborda o extremo oposto. Então, aqui antes, nas perguntas anteriores, ele estava falando dos abusos. Então, as pessoas que matam, né, sem necessidade. Aqui ele já está falando de outro ponto. Tipo de abuso, de extremo. O excesso de cuidados também. Então, o que ele deixa transparecer aqui é tudo que tem que ter um equilíbrio. A gente não pode ser nem extremamente escrupuloso, nem também sair por aí atirando, caçando e matando todos os animais, porque é um esporte, né? Então, tudo é um equilíbrio. Né? Se a gente mata sem necessidade, nós estamos sendo excessivos. Se a gente também prefere morrer de fome a comer uma carne, então a gente também está sendo excessivo nesse ponto. Tudo é um equilíbrio. Então vamos lá. Flagelos destruidores, item 2 do capítulo 6. 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Tem até uma notinha do rodapé aqui do vovozinho do Babu. Diz assim, esta resposta coloca de maneira bem clara o problema dos saltos da natureza, de que tratamos em nota anterior. O salto qualitativo, a que se refere a dialética marxista, e que para alguns contradiz a ordem evolutiva da doutrina espírita, é exatamente essa espécie de transtornos que apressam o desenvolvimento. Como se vê, o Espiritismo reconhece a existência e a necessidade desses transtornos, mas integrados no processo geral da evolução, não os admitindo como quebra deste processo. E isso é interessante, né? Porque, na verdade, infelizmente, em planetas mais evoluídos, eu acho que esse tipo de situação não aconteceria mais. Porque como as pessoas teriam um contato melhor com o entorno, eles cuidariam melhor do próprio sistema. Mas a gente não.
a gente provoca tanto desequilíbrio que tem que chegar uma hora do cara dar um tapa para você, opa, né? Dar uma... Você pensa bem, isso que o Cláudio estava falando sobre o ressurgimento de ideias arianistas, né? Nazifascistas, racismo e tal, que a gente já devia ter pensado que pelo sofrimento que provocou, não aconteceria mais. Por exemplo, eu sempre tive uma ideia de, por exemplo, assim, do que nós aprenderíamos com a Segunda Guerra Mundial em termos de campo de concentração, que nunca mais isso iria acontecer no mundo moderno. Aí depois veio a Guerra da Bósnia, mostrou que foi tão cruel quanto, né? Aí veio na Rússia, quando os soldados voltam para a Rússia da Segunda Grande Guerra, os soldados são presos em gulags, para não contar como era o mundo ocidental, dos anos 50, a época mais grave da Revolução Russa, do comunismo russo. Quer dizer, nós, infelizmente, mesmo passando por problemas visuais, com sofrimento, a dificuldade de aprender e de não permitir que mais aconteça. Então, o mundo ele é uma evolução constante. Então, o que ele coloca aqui é que esses flagelos destruidores, eles vêm a apressar essa evolução quando ela se torna excessivamente lenta. Então, quando acontece isso, é necessário alguma coisa acontecer para que dê ali um empurrãozinho. E aí o que ele coloca? A gente, como ainda é muito materializado, a gente vê isso como, né, um caos, uma destruição, o fim do mundo. E não é uma transformação. Ele coloca bem claro aqui, nós, do nosso ponto de vista material, a gente vê como um fim do mundo essas coisas. Mas não é coisas que precisam acontecer para que a humanidade evolua. Senão nós estaremos até hoje na Idade da Pedra. Sim. As coisas foram acontecendo para empurrar, muitas vezes, o ser humano a ir para uma direção que ele pudesse evoluir. Então, se fosse esperar, por exemplo, todos os dinossauros morrerem, ia demorar muito. Então veio um meteoro, acabou com tudo. O meteoro já deu uma... E aí começou tudo, uma nova ordem das coisas, progresso, continuar de uma forma mais dirigida, né? Então, a gente tem que entender isso aí. As coisas acontecem. Muitas vezes nós temos que separar, obviamente, aquilo que acontece por imprudência, incúria humana, daquilo que realmente um evento natural. Então, quando a gente vê todas as coisas naturais que estão acontecendo no mundo, é intervenção humana, né? Então, a enchente, né, essas coisas, isso tudo poderia ser evitado, desde que o ser humano fosse, né, um pouco mais prudente, né? Agora, tem coisas que acontecem que realmente para empurrar a humanidade para frente, senão a gente fica ali acomodado, né? Tá bom do jeito que tá, então precisa acontecer um chacoalhão que é para a gente andar para frente. Vamos em frente? Vamos. Vamos lá. 738. Para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É um homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. E isso realmente é aquilo que a gente já falou, né? E realmente é uma verdade. O sofrimento, ele vem para despertar o ser humano na sua inteligência, na sua condição de movimento, mas ele não consegue ainda trabalhar em termos coletivos, em termos morais. Porque você pensa bem, em 1919, 2021,
uma vacina leva no mínimo 5 anos de técnica, de levantamento e tal. Por isso que a gente fala que a vacina ainda é experimental e o povo acredita nisso. Mas em 1 ano nós conseguimos uma vacina de primeira geração. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho mundial de moralidade não mudou muito. Ou seja, o pirão é pouco, a farinha é pouco, o meu pirão primeiro. Você pensa bem, a África e países mais pobres só vacinaram, na verdade, 20% da sua população. E em países ricos, há uma luta da metade não querer se vacinar porque acha que a vacina é experimental e que vai ter um chip que o governo... Você pensa bem, caramba. Nós conseguimos, pela inteligência, criar em 1 ano de primeira geração. Quer dizer, isso nunca aconteceu antes. Mas, ao mesmo tempo, tem uma luta do mundo não colaborar por ser uma bola com as pessoas de todo o planeta, porque a inteligência... ela tem que ser um dom coletivo de auxílio a todos os irmãos, né? Porque a grande maioria é cristã. E, ao mesmo tempo, tem aqueles cristãos que acham que não vai tomar porque a vacina tem um chip que vai dominar a sua mente por, sei lá, por qual motivo. Você vê que coisa? Infelizmente, né? Mas aqui ele deixa assim bem claro que a gente poderia avançar, né, mediante o uso da inteligência, da razão que nós temos, mas é que as coisas às vezes não saem como deveria ser, então acontece as coisas que é para empurrar, né, o ser humano poder usar, né, a sua inteligência em prol aí desse progresso. Então precisa às vezes um empurrãozinho. Esse empurrãozinho, né, esses flagelos que acontecem, né? É aquele tridente do capeta no traseirão mesmo, entendeu? Senão... Mas aí que é interessante, porque a pergunta é essa. Poxa, mas não poderia melhorar de outra maneira? Poderia, se você utilizasse aquilo que você já tem. Quer dizer, não haveria necessidade do sofrimento da maneira de flagelo, porque Deus já te deu um monte de situações que você vê que você pode crescer também de maneira harmônica, mas não. Chega uma hora que você pensa bem. Né? Porque quando eu vejo pessoas que pensam, inteligentes, falar que não vai tomar a vacina, não vai receber a vacina, porque ela tem um chip. Eu falei, Jesus, os caras realmente acreditam em teoria da conspiração. Fazer o quê, né? São as pessoas que estão indo lá nos hospitais, a maioria que está lá em estado grave é quem não tomou vacina. Vamos lá? Vamos lá. 738A. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. 1 século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias nada são, apenas o ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. São eles, os filhos de Deus, e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Por isso, nessa compreensão disso aqui, que eu sempre entendi que a doutrina espírita ela não é antropocêntrica, ela não é ligada ao homem, ela é ligada aos espíritos. Porque aqui já coloca isso.
Na verdade, o espírito, ele que é o importante. Agora, não significa que nós não tenhamos que ter, pelo corpo e pelo meio aonde nós existimos, um cuidado e uma harmonia. Sim. Agora, isso é danado, né? Porque na pergunta ele fala assim, mas não adianta. A pessoa que não cuida da água, lava tal, aí acaba a água para aquele que usa mal e para aquele que usa bem. Só que é um problema, né? Se o homem de bem, ele está encarnado num planeta de provas e expiações, ele está sujeito ao que as provas e expiações te dá. Porque se ele tivesse condições de um homem de bem não estar aqui, ele não sofreria isso. Então, aqui ele pergunta, pô, mas os maus morrem e os bens também. Então vem aí uma pandemia, morre bons, morre maus. Pô, não é justo, né? Deveria morrer só os maus, né? Então, o que ele coloca aqui, assim, é que a gente vê a nossa visão limitada ali, só a coisa da matéria. A gente não enxerga a amplitude da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, isso aqui é só uma passagem. Né? O espírito, depois, quando ele chega num certo nível, ele não vai ficar ali se lamentando. Ah, eu vivi naquele planeta ali, eu morri de doença, morri de peste. Ai, que triste. Foi uma experiência que ele viveu. O que interessa é isso. É a experiência vivida. Se ele não tinha nada a expiar, ele morreu de uma doença, foi porque ele vivia no mundo materializado. Então a gente está sujeito a essas coisas também. Né? Então não tem como. Então o que ele coloca aqui é assim: vamos abrir a nossa mente, vamos entender que a nossa vida aqui é uma passagem, aqui é só uma experiência. Então, assim como você viveu esse relâmpago pequeniníssimo na eternidade, né? Você tem muito mais para frente, então não fique limitado a esse mundinho aqui. Viu, Jorge? Esse mundinho aqui vai acabar um dia. O senhor vai ter que sair daqui. Vai. Não se apegue, Jorginho, não se apegue. O senhor vai ter que deixar a sua televisão de tubo aqui, não tem jeito. Mas ela vai dizer, a hora que ela for reciclada, ela vai dizer assim, nossa, eu vivi bem. Todos os seus órgãos, quando for colocado em outra televisão, já vai com maior experiência, entendeu? Esse tipo de coisa. Não, porque eu acho interessante isso, porque se nós estamos encarnados ainda num planeta de prova e expiação, é uma questão individual, quer dizer, nós estamos sujeitos ao grande todo do que é um planeta prova e expiação. Você pode ser, digamos assim, uma excelente pessoa, mas você está numa maioria ainda muito dura, muito material, então você vai ter que conviver. É como diz Jesus, né? Sejais do mundo, mas não do mundo. Ou seja, esse planeta, você está nele, então você vai colaborar para que ele cresça. Agora, não dá para reclamar se o vizinho lá da frente só escuta funk pornográfico, porque no planeta de prova e expiação, o funk pornográfico é uma realidade da sua vida. Ou você se irrita e vai lá e dá um tiro no som do seu vizinho, ou pede para ele ligar, diminui o som aí, que eu quero ouvir uma bossa nova, um choro. Vamos dividir um pouquinho, eu vou botar alto aqui o chorinho chamado Odeon para você ouvir, para ter um outro conceito. Baixa um pouco que aumente aqui para você ouvir o que é um chorinho. O maior exemplo disso daqui é o próprio Jesus. Ele não veio aqui, não foi crucificado, sofreu as maiores injustiças, ele nunca reclamou. Ele está lá se lamentando, eu fui crucificado. Não vamos entender Meninos, isso aqui como... Claudinho, 8h20, não sei se você tem a sua compra no Piratininga aí, 8h20. O relógio dele é mais adiantado. Vamos só essa última para fechar, 738. A B, beleza. 738B. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas. Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito,
menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Aí vem o comentário de Kardec, ele fala assim: quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino deste mundo. Digamos assim, que Kardec realmente tinha uma visão já de espírito olhando de cima, né? Mas para nós, para a grande maioria, nós ainda olhamos na visão do horizonte, né? Na visão ainda assentada no solo. Porque se nós conseguimos, ou se conseguíssemos olhar de cima, aí talvez, com certeza, essa visão de todo nos daria mais tranquilidade. Eu tenho até um amigo que fala o seguinte, que ele considera que essa visão de horizonte, olha só como é que é a visão dele, ainda é necessária, porque se a grande maioria considerasse de cima que a vida é insignificante diante do infinito, o suicídio aumentaria. Então, é importante que você tenha medo de morrer, para que você não, digamos assim, então não, fica mais fácil. Né? O que é que você acha, Cláudio? Eu olhei assim e falei, olha, pode ser uma ideia, mas não acho que se matar, o suicídio, seja uma forma de considerar que seria mais fácil fugir dela ou considerar a insignificância, entendeu? Não, o que as pessoas não, na verdade, muitas não fazem isso por medo daquilo que existe depois. Sim. E tem o fato também que a gente, inconscientemente, a gente sabe, né? A gente não começou do zero no nosso nascimento, a gente traz no inconsciente essa existência da vida espiritual. Então, o suicídio, ele é algo inconsciente nosso a brecar esse tipo de atitude, porque a gente tem o conhecimento, a gente, quando reencarna, a gente apaga os detalhes, mas no nosso subconsciente a gente traz toda essa experiência. Então, a maioria das pessoas sabe o compromisso que tem aqui quando reencarnou. Então, quem se suicida, na verdade, é mais um desespero, é mais uma loucura. Não é algo consciente. Mas aqui o que ele coloca aqui é isso. É que a gente ainda não entende essa vida material como algo passageiro. Né? A gente está muito materializado, a gente só vê essa vida aqui. Então a gente acha que essa vida nossa material é que ela é a principal. Então, se a gente entender que é só uma passagem, né, que existe uma vida muito melhor depois, que a gente está aqui para aprender, que está aqui para ganhar experiência, a morte se torna algo que não é objeto de medo, porque a gente sabe que isso aqui é uma passagem, uma experiência, e o que ele coloca aqui, se a gente de repente está vivendo no mundo material, a gente está sujeito a acontecer as coisas. Só que se acontece alguma coisa e a gente desencarna, não é o fim de tudo. Se a gente não conseguiu cumprir o que tinha que cumprir nessa encarnação, a gente volta numa outra. Então não vai faltar oportunidade. Então a gente tem que entender, isso daí. A gente não está aqui como as religiões tradicionais colocam, é uma vida só e pronto. Isso aqui é uma entre infinitas vidas. E, Cláudio, e é interessante isso que você falou, me trouxe à memória, porque eu estava dando uma lida antes de dormir, no Obreiros da Vida Eterna.
Aí tem um auxílio a um cara chamado Dimas, né, que ele está desencarnando, tal, ele está com problema de saúde, mas ele foi um bom espírita, tal, ele ajudou bastante pessoas, e ele estava, digamos assim, mais equilibrado, tal. Quando ele desencarna, quando ele é auxiliado para desencarnar, tudo, a família fica, digamos assim, a família fica sem lastro e fica num desespero. E essas vibrações o atingem, né? Ele ainda está em recuperação do plano espiritual. Aí ele, o Dimas, espírito, né, é atingido por essas vibrações de desespero. Ah, meu pai morreu, como é que vai ser? Voltar para casa sem? E ele parece que fica enlouquecido, né? Ele fica, tipo, num pesadelo, sendo contido na colônia espiritual de recuperação. Aí o André Luiz pergunta assim para o Jerônimo, que é o cara que está chefiando o trabalho. Ele fala assim, mas ele não é espírita? Ele fala assim, realmente ele é. Mas o problema do Dimas é o seguinte, quando você não consegue passar essa ideia para o seu, ou seja, ele ensinou para todo mundo, mas não conseguiu convencer o seu de maneira sensata. Então, ele recebe a vibração desconexa do medo daquele que ele devia convencer do plano espiritual e não fez. Ou seja, essa visão do plano espiritual que o espírita tem, eu sinto que para nós mesmos ainda não está saindo somente do papel, né? Não está ficando aquela mensagem mais equilibrada para que as pessoas não somente acreditem, mas tenham uma condição de pensamento mais lúcido. Resumindo, santo de casa não faz milagre. É mais ou menos isso. Mas eu acho também, Cláudia, que o centro espírita não está passando de maneira, digamos, muito comum essa coisa do plano espiritual para a gente. Porque você pensa bem, quantos você conhece nesse tempo de espiritismo em relação ao pânico que aconteceu com a pandemia, o medo de morrer, o medo da mãe ir embora, do pai ou eu mesmo, como vai ficar a minha casa? Você pensa bem, a gente diz que acredita nisso, mas quando a marola bate no cóccix, o cara pula. É que a gente ainda é muito apegado à matéria. Nós não estamos falando de planetas superiores, nós estamos falando de planeta Terra. Dá para esperar muito. É porque assim, a separação, né, ela ainda tem barreiras muito grosseiras, né? Eu acredito que em mundos mais avançados, mais evoluídos, o fato de você desencarnar não significa um rompimento praticamente assim definitivo entre quem fica e quem vai. É o que acontece no nosso mundo. Como a gente aqui ainda é encarnado, uma matéria muito grosseira, quem vai, né, vai para um plano muito sutil, na qual a gente perde o contato, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Então a gente se sente desamparado, a gente se sente, né, as pessoas que, por exemplo, quem é católico, quem é evangélico, quem é adventista, para eles a morte é quase que o fim do mundo. Para nós que a gente tem o conhecimento, já não é tanto, mas a gente ainda está mergulhado nessa matéria, então a gente ainda tem muito apego. Então a gente ainda sente um pouco também. No enterro da minha mãe, o padre falou bonito assim, sabe? Ele falou da morte de uma maneira muito natural. Eu até fiquei espantada do jeito que ele falou, sabe? Que aqui é uma passagem, né? Que a gente tem que chamar a morte até de irmã. Falou alguma coisa nesse sentido, sabe? E pensar assim, que ela não, né, no caso da minha mãe, ela não viveu pouco, né? Ela viveu o tempo que ela tinha que viver. E tá tudo bem, sabe? Então ele foi falando de um jeito tão assim, foi tão gostoso de ouvir, sabe? Né, a gente não ter esse pavor da morte, né? E ficar feliz por ela que ela tá voltando para casa, né? Assim, achei diferente até, porque a gente às vezes espera ouvir certas coisas muito, né, tenebrosas assim da morte, mas aí foi de uma maneira muito sutil, sabe? Beleza, nossa. É isso aí, então encerramos por hoje.